quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que momento tão gracioso da presença do Senhor neste lugar. Eu espero que da mesma maneira você seja aí tocado, você seja tocado aí com seus familiares. Esse momento de adoração, de louvor, de clamor. E quando estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, ele já começa ministrando, né? Foi desde a abertura. André, que louvor. Deus te abençoe e continue te usando, servo de Deus. Obrigada, pastor Marcos, pelo convite, pastora Cláudia. Hoje nós estamos aqui no culto online da Comunidade Cristã Genuína de Jundiaí, mas hoje aqui no cantinho muito especial, na casa desses pastores, muito querido por nós, né, André? Muito querido por nós. Ai, gente, que presença maravilhosa. Mas vamos para a palavra do Senhor? Realmente a live tem que ser um pouco mais curta, mais rápida, e eu tenho tido cuidado de dividir as mensagens de uma maneira que seja objetiva, mas na direção do Espírito Santo. Então eu te convido a pegar a sua Bíblia e abrir aí no livro de 2 Reis, algo que Deus colocou no meu coração. Já há alguns dias, essa palavra voltou a ruminar dentro de mim. Quando o pastor fez o convite, eu entendi que era o momento de dividir e compartilhar com vocês que estarão aqui hoje, ao vivo, e futuramente a partir da página do Facebook da igreja, que irão ver essa ministração. Amém? Livro de 2 Reis, capítulo 3, verso 9. Verso 9, nós vamos ler até o verso 12, tá? Enfim, vai ficar um pouco meio truncado a leitura, mas eu creio que até o final você vai entender a mensagem, o recado da parte de Deus para o seu coração. Diz o seguinte, verso 9. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os guia não tinham água. Então disse o rei de Israel: Ah, Senhor, o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas? E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei e disse: Aqui está Eliseu, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram até ele. Gente, eu quero trabalhar com vocês, quero dividir com vocês o que fazer quando vem ou chega o desespero. Algo que está sendo muito comum, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo tão caótico, dessa pandemia, do isolamento, as incertezas, os noticiários estão bombardeando tantas coisas ruins acerca dos mortos que têm aumentado, enfim. E a tendência é ficarmos desesperados. E eu vou me deparar, e nós vamos deparar nesse texto, um rei que ficou desesperado diante de uma situação na qual ele não havia programado ou pensado. Algo que vem na contramão do que eles estavam programando. Nós vamos ver neste capítulo uma transição monarca. Morre então o rei Acabe e fica então esse rei chamado Jorão no lugar de seu pai. E neste momento os moabitas se levantaram contra este reinado. E ele fica desesperado porque ele escuta o noticiário dizendo: olha, os moabitas estão vindo e estão tentando tirar tudo aquilo que o rei na qual Acabe havia instituído como muitas coisas que eles pagavam muito caro, era uma coisa de propina, enfim, era caso dos moabitas pagarem impostos muito altos para este rei Acabe. Então, quando morre Acabe, há uma instabilidade aparentemente e entra Jorão. Uma instabilidade nesse reinado. E então o rei diz: eu vou guerrear e nós vamos parar de pagar esses impostos. E você vai ver isso a partir do verso 4, dizendo: nós vamos contra este reinado. Vamos parar de ser explorados. Mas isso acontece lá desde a primeira crônica, quando Davi ganha uma guerra aí contra os reis dos moabitas, eles pagam a partir de então os tributos. E nós vamos ver que quando ele recebe essa notícia, ele vai atrás de outros parceiros para ir para essa guerra. Que ele diz: eu não vou dar conta de guerrear sozinho contra os moabitas. E neste momento, eles estavam marchando rumo a esta guerra. A guerra na qual os moabitas estavam indo até o povo de Israel. E o povo de Israel então vai de encontro para essa briga.
O rei, então, faz parceria com Josafá. Ele faz parceria com este rei, que não tem o nome, mas fala que ele é o rei de Edom. No momento que eles estão atravessando para ir de encontro com essa guerra, eles passam pelo deserto. E deserto é deserto. É algo muito ruim. E dentro do deserto, falta então água. Água para os gados, que foi o versículo que nós acabamos de ler, o verso 9, e água para os soldados. Algo muito primordial para as batalhas, para as guerras. E neste momento, o rei Jorão, ele entra em desespero. E a fala dele, ai Senhor, o Senhor nos conduziu para este lugar para que todos nós morreremos ou morremos. Ele dá uma sentença, isso é um ato desesperador, de pessoa que vai potencializar o problema. E ele fica extremamente angustiado. Um rei que grita, dando, parece uma sentença de morte, dando uma sentença de que algo que Deus havia feito para esses reis, ou seja, tirando conclusões, dizendo, o Senhor nos trouxe aqui para que todos nós morremos aqui nesse deserto, morreremos no deserto. Ele entra em desespero. E a primeira coisa que eu quero dividir com vocês é, no momento em que as circunstâncias, em que os problemas, em que o deserto chega até nós, seja os problemas da nação, ou um problema familiar, ou um problema emocional, a tendência é entrarmos em desespero. E o que fazermos? Como administrar o desespero? A primeira dica que eu deixo para vocês hoje: não haja pela emoção ou pelas emoções, mas haja com a razão. Pastora, como assim? Vem comigo, vem comigo. Deus tem algo para os nossos corações nessa noite, amém? No momento de uma dificuldade, a nossa tendência é agirmos com as emoções. As emoções estão ligadas diretamente à alegria, a choro, aquilo que nos impulsiona, aos nossos impulsos. É aquilo que é momentâneo. Sabe quando nós estamos assim apaixonados, nós não pensamos em nada, porque é a paixão que age assim, que é algo da emoção. E nós não pensamos em problema nenhum, né? É só potencializar uma coisa boa e agimos na nossa impulsividade. As paixões. E às vezes, quando o problema ele bate na nossa porta, a tendência é agir na impulsividade. Tomar decisões partindo das emoções, sem pensar. E hoje eu quero deixar para vocês como administrar o desespero. Vá para a razão. Porque a razão, ela é aquilo que faz com que pensamos no amanhã. A razão está ligado na consequência. Eu penso antes de agir, aquele time que geralmente a gente fala para o outro, calma, respira, pensa, vai para a razão. Então o que fazemos no momento de desespero, desse deserto, que o inimigo se levanta contra notícias ruins? Não haja na emoção. Porque você vai tomar decisão na impulsividade. Quantas pessoas estão abrindo mão do casamento, dos filhos, do serviço, pela emoção? Porque alguém falou para você que te constrangeu, que deixou o teu coração apertado, que você não gostou de ouvir, e você vai agir nos impulsos. Então vai partir para a briga, para a ignorância, não vai conseguir resolver no que eu chamo hoje de razão. A razão é algo que nós temos essa habilidade de pararmos, pensarmos, refletirmos e agir com a mansidão, com esse raciocínio, pensando em todas as consequências. Quantas pessoas hoje, por conta dessa pandemia, estão entrando em desespero e desenvolvendo quadros fóbicos, depressão, ansiedade, angústia, deixando o casamento, empresas que estão sendo fechadas, o índice de suicídio aumentou por conta do desespero, porque vê o aqui e o agora. Pai fechando a porta e indo embora, deixando família, por conta do desespero. Então, quando nós agimos segundo as nossas emoções, em uma situação caótica, temos a tendência de errarmos. Eu citei aqui, aliás, eu escrevi aqui no meu esboço alguns exemplos, para que possamos pensar, exemplos bíblicos. Talvez você conheça até exemplo de pessoas que agiam na emoção e hoje você está pensando, é verdade, eu agi na emoção no passado, o meu vizinho agiu na emoção, um ente querido agiu na emoção e olha as consequências com a família, com os filhos, com as finanças, com a questão emocional, com a questão espiritual também.
por conta das emoções afloradas, sai da igreja, desvia, não quer saber mais de Deus, não mantém um relacionamento do desespero. Então eu pensei em alguns personagens da Bíblia que agiram na emoção e que tiveram consequências ruins, por exemplo, como o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando viu Betseba, deixou agir pela emoção, pela paixão, pelo desejo. E a espada foi fincada na casa de Davi, tendo consequências terríveis. Podemos pensar também em Jefté, o conhecido homem que fez o voto de tolo. Talvez ele agiu na emoção de falar, eu preciso ganhar essa guerra. E para isso, eu faço um voto que foi um voto que Deus não pediu. Ele não parou para racionalizar a situação e falar, peraí, eu tenho os meus soldados, eu vou usar as estratégias de guerra. Não, ele fez um voto para dar algo ao Senhor como sacrifício. Vocês conhecem a história. Ele então sacrificou a filha dele. Voto de tolo. Agiu nas emoções ou pelas emoções. Falar de Sansão com Dalila, envolvido ali na paixão, nas emoções, nas brincadeiras, no impulso, naquilo que era momentâneo, revelou aquilo que o sustentava. Adentro dos votos, na qual o Senhor havia separado aquele homem para ser um grande líder de Israel. E você vai ver o fim de Sansão. Saul, pensarmos de Saul, no momento que ele oferece um sacrifício para o Senhor, sem o sacerdote Samuel, faltava poucos minutos para o sacerdote chegar, 1 Samuel 13, se não me falha a memória. E Saul, na emoção, vamos fazer agora, vamos fazer o sacrifício, vamos oferecer o sacrifício para o Senhor, e vamos dar um jeitinho aqui, Samuel está demorando muito, os soldados estão falando, Samuel, vamos logo levantar o sacrifício para o Senhor, o altar de sacrifício. E foi ali que o Senhor deu a sentença para Saul. Ele perdeu aquilo que poderia ele ter pela vida toda, que foi o primeiro rei de Israel. E ali ele assinou a sentença porque agiu pela emoção. Então eu não sei como está a sua história neste momento. Eu não sei se você está em desespero ou por conta dos noticiários, eu não sei, mas algo que eu quero deixar registrado nessa live para você e para sua família. Calma. Tenha calma. Não haja segundo o desejo do teu coração. O coração é enganoso. Calma. Respira. Tem outras possibilidades. Procure pessoas, que aí é outro tópico que eu quero dividir com vocês. Olha a diferença do rei Josafá. E esse rei Josafá é o rei de Judá. E Jorão, o rei de Israel, o reino do norte. Então Jorão, que era do reino do norte, desesperado. Dentro do deserto, desesperado. Ah, Senhor, vou morrer, todo mundo vai morrer, não tem mais jeito, não tem... Olha a instabilidade emocional deste homem e com soldados. Porque uma pessoa movida às emoções, ela contamina. O desespero dela vai contaminando outras pessoas. Poderia trazer uma instabilidade para os soldados e todos falaram, vou morrer. E é claro, dando uma sentença dessa, não teria energia nenhuma para guerrear e para ver outras possibilidades. Mas Josafá, que é de Judá, o rei do sul, estava nessa batalha, caminhando contra os moabitas. Ele então pensa, e ele vê possibilidade. E a outra coisa que eu quero deixar para vocês, o que fazer no desespero. Procure e ande com pessoas que tenham fé, e não só o otimismo. Uma pessoa otimista, ela é muito do discurso. E ela geralmente, André, é uma pessoa que tem esse conceito otimista, e hoje tá os coaches aí ganhando espaço nas mídias, as palestras, enfim, ela não potencializa o problema. Ela tenta diminuir o problema. Só que tem um sério problema, eu não sou contra, aliás, a fé gera o otimismo, mas uma pessoa que só tem o discurso, que está ligado ao otimismo, a só o discurso de falar, calma, o problema não é tão grande assim não. Você tem um leão dentro de você, você é forte. Minimiza o problema. Agora, uma pessoa que tem fé, e a fé é a fé bíblica, ela vai ver o tamanho do problema. É uma guerra, é deserto, é luta, é falta de água, é falta de dinheiro, é instabilidade, é falta dos recursos principais para conquistar uma guerra. A pessoa que tem fé, ela não vai minimizar o problema. Vai olhar o problema do tamanho que ele é. Se é um problema de saúde, é um problema de saúde.
É o problema de estabilidade, é o problema de estabilidade econômica. Porém, uma pessoa cheia de fé olha para o problema, entende o tamanho do problema, mas entende que Deus é muito maior do que os problemas. Entende que realmente o problema, a situação é da guerra, é deserto. Porque vai falar para uma mãe, minimizar o sofrimento de uma mãe que o filho está na droga. Ou alguém que perdeu um ente querido pela Covid. Não, vai trabalhar com otimismo, que é essa coisa do discurso, que o poder está sobre você, está em você. Não, não, não. Agora a fé, uma pessoa que é munida de fé, vai entender que o poder vem de Deus, a restauração vem de Deus, a cura vem de Deus, o refrigério vem de Deus, e que nós somos pequenos, e que o problema é grande, mas Deus é maior. Muito maior, infinitamente maior. E quando você caminha com uma pessoa de fé, essa pessoa vai orar, vai clamar, vai chorar, vai te abraçar, vai tratar na palavra contigo, dizendo: o problema é impossível de resolvermos, mas eu creio e acredito num Deus que pode todas as coisas. Agindo dentro das impossibilidades. Porque uma pessoa só com otimismo, às vezes não alcança algumas coisas, alguns ideais. E quando não alcança, se frustra, porque acha... Aí vem a baixa autoestima, a incapacidade, a impotência. Então, no momento de desespero, dentro de um caos, de uma situação, meu irmão, procure alguém de fé, para nutrir e te ajudar a ter fé. Alguém que vai orar, que vai fazer o jejum contigo, que vai guerrear com você, que vai dar o ombro para você chorar, que vai entender a sua dor, que vai ter empatia, mas não vai ficar somente com o discurso. Vai entrar nessa batalha contigo e te apresentando, te ajudando a conhecer um Deus soberano que pode todas as coisas. É aquele que ajuda no luto, é aquele que transforma coração, é o que nós cantamos aqui. Pode faltar tudo menos a presença do Senhor. E uma pessoa cheia de fé vai poder declarar isso que o André acabou de cantar juntamente conosco. Senhor, pode faltar tudo, menos a tua presença. Porque a tua presença é essencial. Isso é fé e dá combustível para caminharmos no deserto. E sem contar que quando nós buscamos o Senhor, o Espírito Santo dá toda a direção, traz resposta. É Ele que traz a paz que excede o entendimento. Pode estar tudo caindo. Quando você tem a presença do Senhor, está caminhando com fé, está abastecendo a tua alma com fé, dizendo: eu tenho problema, mas eu tenho a presença de Deus. E se me faltar alguma coisa, eu tenho a presença do Senhor que supre a minha alma e me dá equilíbrio para continuar. E isso é extremamente importante. O que fazer no momento de desespero? Não agir pelas emoções. O que fazer no momento de desespero? Procure alguém, ande com alguém que tenha fé para te ajudar nessa jornada. Ai, como é bom quando você está precisando de um conselho, você vai falar com aquela mulher ou aquele homem cheio de sabedoria, que teme ao Senhor, que vela pela palavra do Senhor. Você sai renovado, não só com a palavra, como eu disse, gera o otimismo em nós, mas não é só o discurso. Vai além, vai além. E Josafá, então, vai atrás de Elias, homem de Deus, para procurar a palavra do Senhor, a direção do Senhor. O que fazer no momento de desespero? Obedeça à voz de Deus. Quando nós estamos em um momento desconfortável da situação, a nossa tendência é não obedecer a Deus. Por quê? Vem comigo. Dentro das nossas emoções, nós queremos respostas imediatas. E às vezes Deus não vai te responder de uma maneira imediata. É tempo de espera. Às vezes é o deserto e o deserto sem a voz do Senhor, mas com a presença dele. E faz toda a diferença a presença do Senhor. E nós vamos ouvir tantas outras vozes. É conselho de fulano de tal, é conselho de ciclano, é buscar tal, saímos assim desesperados. E esquecemos de ouvir a voz de Deus. No momento de desespero, escute a voz de Deus e obedeça. Mesmo que o Senhor esteja pedindo algo que para você hoje é incoerente. Porque neste momento dessa batalha,
Elias recebe a palavra do Senhor, a direção do Senhor e fala assim, olha, volta para o deserto. Talvez não seja isso que eles gostariam de ouvir. Volta para o deserto. Às vezes o Senhor fala, volta para o deserto. E abre covas. Vai trabalhar lá no deserto. E vai abrir covas. Quando eu olho para esse texto, parece que é algo tão incoerente. Eu falo assim, eu vou voltar para o deserto, eu vim aqui para pedir água. Eu vim para pedir uma direção do Senhor. O Senhor fala, volta para o deserto e abre covas. Mas os meus soldados estão sem água, os meus gados estão sem água. E o Senhor fala para eu trabalhar no deserto? Ele fala, vai abrir covas. E eles voltam e abrem covas. Então eles vão, não sei, eu não imagino como, mas eu fico imaginando esses reis no deserto, colocando tudo soldado com sede, cansado, abrindo valas, falando assim, eu não estou entendendo qual é a direção de Deus, mas Deus falou, nós vamos fazer. E esse é o segredo. Se Deus falou, faça. E neste momento, quando eles abrem covas, o Senhor então enche, transborda aquele lugar de água e dá todo o livramento que você vai ver aí na sequência do texto. E hoje eu quero pontuar para você que mesmo que seja incoerente aquilo que Deus esteja pedindo para você hoje, nesse dia, obedeça. Obedeça. Pastora, mas eu não estou entendendo o que a pastora está querendo dizer então. Às vezes ele fala assim, então, fica com esse marido. Fica com essa esposa. Você fala, mas é incoerente. E se ele está pedindo, eu estou tendo muita responsabilidade para falar isso. Se Deus está pedindo, eu estou falando Deus. Não estou falando a sua alma e a sua vontade. Estou falando Deus. Se Deus está pedindo, e a palavra do Senhor diz que aqueles que são do Senhor, escuta a voz dele e conhece como ovelhas. Amém? Conhece a voz do bom pastor. Mas se Deus está pedindo, faça. Se Deus está pedindo um projeto para você desenvolver, mas Senhor, no meio de pandemia, mas se é Deus que está pedindo, faça esse projeto. Se Deus está pedindo, acolhe esse filho. Mesmo com problemas que você talvez fala assim, Senhor, eu não tenho força para resolver, mas se o Senhor está falando, abraça. Ah, porque meu filho está numa desorientação sexual. Eu não concordo com o ato dele. Mas se Deus está falando, abrace e ama, é dentro da sua casa que vai abraçar e amar. Eu não estou falando para você ficar compactuando com o pecado. Eu estou falando para você amar, seguir a direção de Deus. Se Deus está pedindo para você agir em favor de alguém, em prol de alguém, faça. Se Deus está pedindo algo para você de uma maneira muito específica, faça. Por mais que seja incoerente, fala, Deus, eu não estou entendendo. Por que Deus está pedindo isso? Pedindo para que eu ligue para fulano, pedindo para que eu mande um e-mail para ciclano, pedindo para que eu tire algumas pessoas das minhas redes sociais, pedindo para que eu tire as redes sociais. Porque, gente, às vezes Deus pede algumas coisas que para um não pede, mas para você pede, e você está achando que é incoerente, mas Deus está pedindo porque entende a sua limitação, a sua fragilidade. E aquilo que está roubando a comunhão com Ele. E eu não sei em que área da sua vida onde você vai parar, pensar e falar, Deus, o Senhor tem pedido algo para mim, tem dado uma direção. Parece ser algo tão... Para quê? Abrir covas no deserto. Mas se Deus está pedindo, faça. Se é reunião com a sua família, se é uma visita de alguém que há muito tempo você não visita, se é algo que ficou lá no passado que você acha que está adormecido, mas fulano lá atrás ainda continua chateado, magoado, e que Deus está pedindo, vai e resolva. Assim como fez com Agar, volta. Foi para o deserto? Então, volta. Volta e acerta lá com Sara. Eu não sei. A única coisa que eu tenho certeza, que essa palavra foi para mim e para você que se encontra neste momento, uma alma desesperada. O que fazer? Haja com a razão. Ande com pessoas que têm a fé para nutrir essa fé que tem em você. Aumentar essa fé. Os discípulos pediram fé para o Senhor. E obedeça à voz de Deus. Mesmo que não faça sentido para você. A palavra do Senhor diz que nós devemos dar a outra face. Para uma pessoa que não é espiritual, não vai entender, vai falar assim, que absurdo. Se dá outra face, alguém te bate na face e dá outra. É Deus que mandou? Então nós vamos dar outra face, né, André? O Senhor fala, então, ora para os seus inimigos. Por que tenta orar pelos seus amigos? Não vai ter esforço nenhum, então ora pelos seus inimigos. Parece que é incoerente. Alguém que te persegue, alguém que fala mal de você, alguém que fofoca, alguém que zomba de você, alguém, enfim. E aí Jesus fala, então, mas você vai ter que orar, vai ter que amar, você vai ter que andar outra milha, você vai ter que dar capa. É coisa de Jesus. Pede coisas que, para nós, como humanos, homens carnais, parece que é tão incoerente.
E depois na nossa caminhada, crescendo, a gente entende o que é a questão espiritual. E quando Deus pede, Ele pede de uma maneira tão perfeita, tão boa, que a gente fica de boca aberta com os resultados. Então, para finalizar a minha reflexão nessa noite com você, se Deus está mandando você fazer, faça. Mesmo que hoje pareça ser incoerente. Bater na porta, oferecendo coisa, parece ser incoerente. Mas se Deus está mandando, faça. Que essa reflexão possa edificar a tua alma. E que você hoje possa parar e pensar. E eu espero que quem neste momento estiver ouvindo essas palavras, essa reflexão, possa pensar e não cometer coisas na impulsividade. Em nome de Jesus, quantas pessoas pensando em tirar a vida, em sair de casa, em deixar tudo, sair andando sem rumo, abandonar aquilo que Deus colocou nas mãos, ministério, que em nome de Jesus não haja segundo as suas emoções, que você seja em nome de Jesus paralisado se o seu coração tem gritado para você fazer algo que não vem de encontro com a palavra de Deus, que você possa hoje pensar em deixar o relacionamento extraconjugal, em deixar práticas que não têm agradado o Senhor, porque as suas emoções estão distorcidas e você tem feito coisa que não tem agradado o coração do Senhor, que hoje, em nome de Jesus, você possa parar e pensar nas consequências do amanhã, do depois e do depois. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa reverberar essa palavra no seu coração, trazer discernimento e renovo para você continuar prosseguindo, cheio de fé, vendo o problema, mas também olhando para o tamanho do nosso Deus, caminhando com pessoas que somam, agindo com a razão, sabedoria e discernimento para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Uma boa noite, uma boa semana. Eu fico por aqui e passo a palavra para o pastor. Pastor, que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Glória a Deus. Aleluia.